Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Grandes cidades ou aglomerados urbanos têm registrado muito acidente com árvores, sobretudo nos períodos de chuva ou vento. Em muitos desses casos, há vítimas. Tanto pessoas são atingidas quanto há registros de danos ao patrimônio público ou privado. Parece simples a solução do problema, mas não é. A lei que trata de crimes ambientais é bastante rígida e restritiva sobre podas e cortes de árvores. Eu sou William França e é sobre o projeto que estabelece que não configura crime a poda ou corte de árvores que ofereçam risco de acidente em áreas públicas ou em propriedades privadas, que eu converso agora com o deputado Vinícius Carvalho, que representa o estado de São Paulo pelo Republicanos. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Olá, William. É com grande satisfação que estamos aqui falando de uma temática tão importante que, quando chega um período de chuvas, assustam grande parte da população, principalmente as que moram em grandes centros. O senhor é o responsável por acompanhar o projeto aqui na Câmara, Sim. que foi aprovado num tempo relativamente curto e foi para o Senado. Conta um pouquinho desse projeto, o que ele pretende e qual é a sua intenção ao fazer esse projeto. Esse projeto nós apresentamos com base numa matéria jornalística que aconteceu depois de período de chuvas, em que as pessoas, como eu disse, elas ficam sempre assustadíssimas quando começa a ventania, quando começa a chuva forte. E isso, no estado de São Paulo, cidade de São Paulo, não é diferente. Nós temos, segundo essa matéria jornalística, que me foi como um incentivo para apresentar o projeto, em 2021, mais de 770 pedidos de poda de árvores que não foram atendidos. E tem, inclusive, pedidos com mais de 10 anos e o poder público não tem condição de poder atender todas essas demandas. E desses mais de 770 casos, muitos resultaram em acidentes que trouxeram prejuízos. Exatamente. Não só prejuízos patrimoniais, infelizmente, mas também pessoas que vieram a óbito por conta de queda de árvores nas ruas, nos logradouros públicos, queda de árvores nas propriedades. Está certo que devemos preservar o meio ambiente, mas até que ponto não está sendo de nossa parte um equívoco em casos de excepcionalidade, né, o próprio cidadão, como direito de uma autotutela, ele pedir ao poder público a permissão para, uma vez que o poder público não tem a condição de atender às necessidades que a pessoa tem naquele momento. Hoje, como eu falei, a lei que tipifica crime ambiental é bastante rígida. Sim. Prevê pena de 3 meses a 1 ano para quem eventualmente cortar uma árvore sem autorização. É verdade, o artigo 49 da lei, essa lei ela deixa muito rígida esta situação. Cidades pequenas em que o poder público consegue atender a demanda, ok. Mas as cidades grandes, as grandes capitais, as grandes cidades das regiões metropolitanas, elas sofrem muito com o período de janeiro, fevereiro e março, principalmente. Na região sul-sudeste, que é o período de chuvas, né? Sim. E no nordeste, no período do meio do ano. No meio do ano. Inclusive, na semana passada, nós estivemos juntos com o senador Messias de Jesus, do Republicanos, e apresentei o projeto. Ele é de Roraima, né? O senador Messias de Jesus, ele falou assim: Vinícius, esse projeto aqui que você está trazendo para o Senado, que veio para o Senado, que foi aprovado na Câmara, inclusive pelo mérito dele, na reunião de líderes, nós pedimos a urgência por entender o mérito e também a intempestividade, qual é o período que está chegando, o período de chuvas, para nós podermos já permitir que as pessoas possam estar agindo dentro de uma autotutela, se preservando, inclusive, de uma situação de infração legal. Aí ele virou e disse: não, mas lá no meu estado, nesta semana, falando com ele, ele disse: um senhor que plantou uma árvore, e essa árvore, que depois de 30 anos, começou o galho dela a ficar sobre a sua casa, e ele, com medo de uma árvore muito grande, pediu ao poder público para poder podar a árvore, não foi atendido. Ele, por iniciativa própria, ele foi e podou a árvore. No dia seguinte, foi o poder público lá autuá-lo por crime ambiental. Então há esse disparate. Como é que o projeto que o senhor propôs e que foi aprovado aqui na Câmara
e está indo agora para o Senado, como o senhor mesmo enfatizou, ele prevê isso, porque as pessoas vão poder sair cortando árvore toda? Não, de forma alguma. É muito importante que o amigo e a amiga que estão nos assistindo nesse instante saibam que tem todo um procedimento, todo um cuidado que tem que ser adotado. A pessoa, ela vai fazer o pedido, se já fez o pedido, ao poder público, ao órgão, né, municipal responsável por toda a questão ambiental. Num período, projeto inicial era de 30 dias, mas o entendimento entre os líderes nós aumentamos para 45 dias. Após 45 dias que a pessoa fez um pedido e não houve da parte do poder público uma resposta, situações inúmeras, né, que ocasionam isso, essa pessoa poderá contratar, né, as suas próprias expensas. Ou ele mesmo pagar isso. Ele mesmo pagar, né, um profissional ou uma empresa habilitada para poder fazer o laudo. Esse laudo vai atestar se aquela árvore ela tem risco iminente de queda, se é apenas o galho. Então, uma vez com este laudo, o que acontece? Esta pessoa ela vai estar legitimada a poder contratar uma empresa também para poder podar essa árvore. Não é a pessoa botar a escadinha dela, subir no alto da árvore de forma inadvertida e também perigosa, para poder exercer seu direito legal de autotutela. Não, ela tem que fazer tudo dentro desses parâmetros. Desta forma, assegurará o seu direito à propriedade, o seu direito à preservação da própria vida, sem incorrer no crime ambiental. Então, sempre envolvendo profissionais, seja para emitir um laudo, um certificado de que aquela árvore representa iminente perigo, sim, seja para cortar a árvore, né? Perfeitamente. Porque existem árvores que entrelaçam com rede elétrica, é sempre um risco muito grande. É um risco muito grande. Então, por isso que tem que ser feito desta maneira. Não é de forma inadvertida. Pelo contrário, essa pessoa ela deve aproveitar esse laudo. E se o laudo atestar que não precisa cortar a árvore e apenas podar parte dela, então é assim que deverá ser feito. Se ultrapassar o que está disposto no laudo, não tem como não responder com base no artigo 49 da lei. Mas sempre com esse respaldo, não dá para sair cortando nada. De forma alguma. Isso vale também, o senhor enfatizou, mas é bom a gente ressaltar, para a propriedade privada, dentro do seu terreno também. Dentro do próprio terreno, propriedade privada e logradouros públicos. Essa é a importância do projeto. Porque muitas vezes também a pessoa que mora num condomínio de casas ou de prédio, na rua que ela mora, tem árvores, aquelas árvores quase que centenárias, e o poder público não consegue dar o cuidado ou a atenção devida, devido ao tamanho da cidade. Então, essa pessoa faz a provocação ao poder público, não respondendo em 45 dias, aí ela entra em todo esse trâmite conforme está disposto no texto do projeto. Engenheiros ambientais, engenheiros florestais, essas pessoas que são... Agrônomos, pessoas habilitadas. Né? Então, a pessoa que tem habilitação ela poderá atestar com esse laudo. Sim. O senhor acredita que, na verdade, o senhor está criando uma nova estrutura que traz ao responsável, ao proprietário, uma possibilidade de resolver de ele próprio resolver um problema. O senhor acha que isso vai dar agilidade, vai evitar esses mais de 700 problemas de casos e acidentes que houve? Sim, nós temos casos emblemáticos. Falo por São Paulo, que é a cidade que eu moro, né? Então, as pessoas elas vão ter este cuidado e essa apreensão em período de chuvas poderá ter um fim. Porque ela sabe que o poder público não podendo atendê-la, ela tem o respaldo legal com base nesta formalidade apresentada no projeto de lei. E acreditamos que o Senado, uma vez aprovando ainda este ano, é difícil, mas não é impossível, já poderá vigir a partir do ano que vem, nesse período que nós temos, que inicia-se em janeiro. A gente já tem assistido aí umas chuvas intensas no sul do país, quedas de barreira, quedas de árvores, né? Então, sim, é justamente para minimizar esses danos todos. Minimizar. É o direito de autotutela, de proteção que o cidadão tem que ter. O Estado não pode impedir a pessoa de se proteger. O Estado também, por sua vez, tem que dizer, não é de qualquer maneira.
tem requisitos. Se você não observar os requisitos, você vai responder na forma da lei. Deputado Vinícius Carvalho, muito esclarecedor e muito interessante essa nossa conversa. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Palavra Aberta. William, é sempre um prazer. Estou à disposição para outros projetos. E eu me despeço agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 542 de 2022, este sobre o qual tratamos aqui, e sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.